Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos entrando. Glória a Deus. Que Deus venha falar conosco mais essa live em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos que estão entrando, a paz, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar o nosso digníssimo tema, falando sobre a pessoa do Espírito de Deus e os mistérios dele na sua palavra, amém? Vai ser bênção, vai ser poderoso, não perca essa live. Nós vamos aprender muitas coisas importantes aqui da parte de Deus, amém, queridos? Primeiramente, o pessoal que está chegando agora, tem bastante gente entrando, sejam bem-vindos. Vamos orar, vamos iniciar essa manhã na presença de Deus com uma oração, amém? Se você não tem um hábito de orar, nós vamos juntos, em nome de Jesus, criar esse hábito, porque esse hábito é o que te alimenta, é o que te motiva e é o que te deixa, de fato, firme em Deus. É através da oração. A oração é o meio que nós nos comunicamos com Deus e isso faz com que você amadureça em Deus, cresça. Você leva a um nível de intimidade mais profunda com Deus à medida que você ora, que você tem tempo de oração. Isso vai fazer com que fortalece o seu espírito. Há um fortalecimento espiritual no poder da oração. Isso é importante, querido. Muita gente tem negligenciado o ministério, né? O mistério da oração. Muitos homens gostariam de ter o que vocês estão tendo aqui hoje nessa live, de aprender um pouco sobre o Espírito de Deus, porém, nem todos têm esse conhecimento, nem todos estão ensinando a palavra de Deus de verdade, né? Com verdade. Então, sinta-se privilegiado por estar aqui nessa live hoje, ouvindo da parte de Deus esse ensino e esses mistérios sendo revelados para vocês, amém? Feche os seus olhos, deixa eu orar com vocês. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer por essa manhã. Obrigado, Pai Eterno, por cada momento que o Senhor tem permitido nós, a tua igreja, vivenciarmos essa terra. Jesus, perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, e nos ensine, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Que não seja eu, Pai, que esteja aqui falando, mas o teu precioso Espírito através de mim. Usa-me como um canal, Senhor, para ensinar o teu povo e que eles possam compreender os mistérios do teu precioso Espírito Santo. O Senhor se revelou a nós também por meio do Espírito. Nós queremos aprender isso em um nome de Jesus, Pai. Que cada mente esteja cativa à tua presença e que nós possamos nessa manhã, em nome de Jesus, estarmos cheios do teu Espírito, para que o teu nome seja glorificado nessa terra, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, que bênção. Nós estamos falando aqui muito sobre a pessoa do Espírito de Deus, nós estamos falando muito sobre a pessoa do Espírito Santo, e eu quero que você compreenda que o Espírito Santo, ele tem sido pouco falado sobre a pessoa do Espírito Santo hoje na Terra. E isso me preocupa, por quê? Porque quando Jesus ele sobe ao céu, ele nos deixou o seu precioso Espírito. Ele falou assim para nós: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, abandonados, mas eu vou enviar para vocês o Consolador. E ele mostrará para vocês tudo o que vocês devem fazer, ele ensinará a vocês a verdade, ele ensinará vocês a viver de acordo com a minha vontade. Então, se Jesus deixou para nós o Espírito de Deus como consolador e guia da nossa vida, por que nós não temos nos relacionado com ele? Profeta, mas eu oro, eu falo com Deus, querido, preste atenção. O Senhor quer que nós venhamos a compreender os mistérios da sua palavra. E chegou o momento de o servo de Deus crescer no amadurecimento do conhecimento da pessoa de Deus. As pessoas hoje, infelizmente, não compreendem o Senhor de acordo com a sua palavra.
Nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito. O Pai está hoje no seu trono, Jesus está no seu trono, ele cumpriu a missão dele nessa terra, porém ele deixou para nós o Espírito Santo. E nós precisamos que vocês entendam. Eu falo nós porque o Espírito de Deus está aqui comigo. Vocês precisam entender que o Espírito Santo, querido, ele não é só um poder que você pode acessar, ele não é algo que você pode pegar e usar ao seu bel prazer, não, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem emoções. Eu deixei umas passagens aqui salva para vocês. Efésios capítulo 4, versículo 30. A palavra de Deus diz assim: não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Entenda isso aqui em nome de Jesus. Eu quero que você compreenda algo aqui nessa live que eu acredito que poucas vezes você ouviu sobre isso. O segredo de todos os homens de Deus e todas as mulheres de Deus da Bíblia era uma intimidade com o Espírito Santo. O poder que eles tinham, a unção que eles tinham e tudo que eles faziam e se moviam era pelo poder do Espírito. Quando você olha para Elias, abrindo ali o Rio Jordão, depois Eliseu, a Bíblia diz que os discípulos, os profetas disseram: de fato o espírito de Elias está sobre ele. Não o espírito de Elias humano, mas o Espírito Santo de Deus, agora dentro de Eliseu, fazendo também os mesmos sinais que Elias fazia. Quando nós vemos na Bíblia Jesus expulsando demônios, curando enfermos, não, profeta, mas Jesus ele era Deus. Sim, querido. Jesus ele nunca deixou de ser Deus. Só que você se esquece de uma coisa. Jesus, quando ele pisou nessa terra, ele era 100% homem. 100% homem, com medos, temores, como eu e você. E ele necessitava de um auxílio, que esse auxílio iria ajudá-lo na sua caminhada nessa terra. E ele mesmo dizia: eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos sobre a pessoa do Espírito Santo, querido, a gente começa a viver algo sobrenatural. Por quê? Porque você não faz vista grossa do Espírito. Você entende quem ele é, você sabe quem ele é, vocês sabem quem ele é, e vocês sabem que ele não é só Deus que está movendo na terra, mas ele quer se relacionar conosco intimamente. O Espírito Santo, querido, ele não é uma força, ou como algumas igrejas dizem, né, uma força ativa de Deus. Não, querido. O Espírito de Deus, ele é uma pessoa. Profeta, como assim pessoa? Deixa eu te dar um exemplo para que você compreenda. Quando você olha um cadáver, né, melhor dizendo, quando você olha ali um esqueleto, né, se você passar por algum... Eu fiz faculdade de psicologia, quase finalizei minha faculdade, eu não concluí, faltou 1 ano e meio ali para a conclusão, eu tive que iniciar uma outra faculdade na época, mas nós dissecamos, né, alguns corpos, né, então eu pude ver ali um corpo humano, pude tocar nos músculos, nas veias, nas artérias, e a gente conseguiu fazer uma análise, principalmente do cérebro humano, que era focado na faculdade que, na época, eu estava fazendo. E ali eu pude ver que ali não tinha uma pessoa, mas tinha um esqueleto. Por que ali não tem mais uma pessoa? Porque aquele corpo, aquele cadáver não tem mais vida, não tem mais vontade. E é por isso que nós não chamamos aquilo de pessoa. Né? Nós não chamamos de pessoa por quê? Porque ali não é uma pessoa mais. Ali apenas é uma carcaça, um corpo. E se tivesse só o esqueleto também, seria esqueleto. Você não olha alguém e fala assim, quando você vê um esqueleto, você fala, ali tem uma pessoa, ali é uma pessoa. Não, você fala, é um esqueleto. Por quê? Porque uma pessoa, ela é dotada de sentimentos, emoções, vontades, ela se entristece, ela se ira. E esse é o Espírito de Deus, Efésios 4:30. A Bíblia diz exatamente assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, querido, preste atenção aqui. Preste atenção. Novamente eu vou falar aqui, o pessoal que não quer assistir a live, procure o que fazer. Tudo bem, gente? Procure o que fazer da vida. São 9 horas da manhã, vai procurar o que fazer, vai trabalhar, fazer alguma coisa. Eu estou a serviço do reino de Deus. Tá? Edivan aqui falou, é fácil ser rico. Eu não sou rico, querido, eu trabalho como todo mundo. Minha esposa trabalha, minha esposa é pedagoga, nós levamos uma vida normal como todo mundo. A diferença é que eu sou
usado para ensinar o povo de Deus. E isso não exclui que eu trabalho fora também, tá? Eu não só pastorei uma igreja, queridos. Eu pastorei uma igreja chamada Êxodo Church, mas eu também ensino nas redes sociais. Pelo menos eu estou fazendo alguma coisa pelo reino de Deus. Então procure o que fazer você também, tá? O próximo comentário negativo eu vou bloquear aqui da live. Tudo bem, gente? Eu vou bloquear da live. Está avisado. Deixa eu continuar aquilo que é importante nessa vida. Falar sobre Deus, falar sobre o propósito de Deus, falar sobre Ele. É isso que importa para nós nessa vida. Preste atenção. O Espírito Santo, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Preste atenção nisso aqui. Eu estou te dizendo algo aqui, querido, que muitas igrejas e muitas pessoas não entendem. As pessoas não entendem porque elas não têm relacionamento com Ele. Preste atenção. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Preste atenção aqui. Efésios 4:30. A palavra de Deus está dizendo para mim que o Espírito Santo de Deus, ele se entristece comigo e com você. A Bíblia também diz que não apaguem o Espírito Santo. Preste atenção nisso aqui. Deixa eu tirar esse rapaz aqui. Se ele continuar falando aqui, eu vou tirar ele, tá? Vamos seguir aqui. Se ele continuar falando, eu vou bloquear. Preste atenção no que eu estou falando para vocês aqui. O Espírito Santo, querido, ele é uma pessoa. Ele precisa de um relacionamento conosco e é por isso que ele vem a essa terra. Ele vem a essa terra com o objetivo de levar cada ser humano, a mais de Deus, a um nível mais profundo em Deus. É por isso que o Espírito Santo ele se manifesta. Porque ele quer te levar a toda a verdade da parte de Deus. O Espírito Santo ele não é uma força, um poder, ou como muitos acreditam, um líquido, né? Porque a Bíblia diz assim, né? Se encham do Espírito Santo. Aí todo mundo fala, ele é um líquido. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se encher é você levar uma intimidade com o Espírito Santo. Se encher é você ter um relacionamento íntimo com ele. E ele te enche do poder e da unção dele. Há uma diferença muito grande, querido. O Espírito de Deus, a Bíblia está dizendo que ele se entristece. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas aqui, tá? Mas eu quero que você compreenda que o Espírito Santo, ele se entristece com o ser humano. Quando você e eu, nós pecamos diante de Deus, quando nós levamos uma vida de pecado, uma vida, sabe, uma vida que eu quero continuar do jeito que eu quero, a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Só que tem um problema aqui. Profeta, qual que é esse problema? O problema é o seguinte. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Nós somos selados por meio do Espírito. É como se eu pegasse um pacote, deixa eu te ensinar isso aqui. Às vezes eu vou dar exemplos aqui da nossa vida diária, humana, para que vocês possam compreender a palavra de Deus. Preste atenção. Imagine que eu tenho aqui essa garrafa aqui, que eu tomo água nela. Eu quero presentear ela. Eu coloco ela dentro de uma embalagem bonita, eu envolvo ela com uma fita adesiva ali bonita, embalo bonitinho. Eu selo esse presente para enviar esse presente. A Bíblia diz que o Espírito Santo com o qual vocês foram selados, é como se Deus passasse em nós a fita do Espírito de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Então, se você, preste atenção aqui, se você não leva uma vida de intimidade com o Espírito de Deus, infelizmente você não está selado para o dia da redenção. Existem pessoas, querido, que infelizmente, preste atenção, não vivem por meio do Espírito. Essas pessoas, elas não querem caminhar com o Espírito Santo. Elas não querem pagar o preço de orar, o preço de iniciar o seu dia na presença de Deus, o preço de pagar o preço de fato jejuar a Deus. Geralmente, todas as minhas manhãs eu jejuo. Eu acordo bem cedo, 5, 6 horas da manhã, e geralmente eu tenho um período de oração, um período de estudo da palavra, de busca pela presença do Espírito Santo. Só às 9 horas eu venho aqui ensinar vocês. Mas eu quero que você compreenda que o servo de Deus e a serva de Deus, eles precisam ter um nível de intimidade com o Espírito Santo. Porque é isso que diz que você está selado para o dia da redenção. Você sabia, querido, talvez você não sabe disso, porque infelizmente, eu já falei aqui milhares de vezes e vou continuar falando isso. Hoje em dia as igrejas não ensinam mais sobre isso que eu estou te ensinando aqui. Os pastores não entendem mais sobre isso que eu estou te ensinando. São pregações fajutas, medíocres, analógicas, pregações de só exemplo, e o foco não é um relacionamento com Deus. O foco é levar vocês a viver um nível de bênção,
colher bênção. Se você plantar, você vai colher. Você vai ter isso, você vai ter aquilo. Preste atenção que eu vou falar para vocês. Jesus, ele falou assim, ó, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Você só vai ter coisas da parte de Deus se você buscar a presença de Deus. Tem pessoas que buscam a Deus achando que vai ter coisas de Deus. Só que, querido, você não vai ter nada de Deus se você não ter um relacionamento íntimo com Deus. É simples assim, mas claro como a luz do sol. Você não vai viver nada nessa terra. Nada nessa terra com Deus. Anota o que eu estou te falando. Profeta, você está falando de você? Não, querido, eu estou falando de Bíblia. O problema é que as pessoas hoje não ensinam mais a palavra de Deus como deveria. Toda a humanidade, tudo que você vê hoje, toda a humanidade, criada, gerada por Deus, criado lá o Jardim do Éden e toda a história que aconteceu aqui. Nós acreditamos teologicamente, biblicamente, que essa terra tem 6.000 anos. Profeta, mas e os fósseis de milhões de anos? Eu não estou falando que eles não existam. Eu estou falando que o nosso tempo, a nossa terra, tem mais ou menos 6.000 anos. Existiu alguma coisa anterior. Eu não quero aqui abordar esses temas teológicos com vocês, tá bom? Eu quero ensinar vocês a viver uma vida rumo à Nova Jerusalém, rumo ao céu. E lá no céu, a gente pergunta para o Senhor o que aconteceu antes, o que aconteceu com os dinossauros, o que aconteceu com toda essa galera. Pouco importa isso para nós. Isso não é ponto para mim ser salvo, tá? Você saber disso ou não saber disso não vai fazer diferença nenhuma na sua trajetória com Deus e no seu relacionamento com Deus. Então, até dando uma dica para vocês aqui, não foquem tanto nesses temas polêmicos, que a Bíblia não dá margem, sabe? Tem pessoas que falam coisas aí à torto e à direita, sem conhecer a palavra e falando do que ele acha, não do que a Bíblia fala. Querido, Deus deixou a sua palavra, Deus deixou a Bíblia. 66 livros. 66 livros que compõem um livro, um texto, uma só palavra. E é com ela que você vai entrar no reino dos céus. Você não precisa saber do que fulano falou, do que ciclano, do que aconteceu antes. Pouco importa. Isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai mudar nada. O que muda na sua vida é, de fato, um relacionamento íntimo com Deus. O que vai mudar a sua vida, te tornar um grande servo de Deus, e inclusive herdar a Nova Jerusalém, a morada celestial, não é esses temas polêmicos. Eu vejo muita gente fazendo debate, até eu já convoquei algumas pessoas aqui para debate, não porque eu quero ser o melhor, eu convoco para debates porque essas pessoas, elas querem ensinar vocês de maneira errada aquilo que a Bíblia não diz. Nesse caso, como uma pessoa que confronta a mentira, como a Bíblia me manda fazer. Profetas são pessoas que confrontam as mentiras, falam as verdades da parte de Deus e ensinam vocês a ouvirem a voz de Deus. Ensinam vocês a herdarem a morada celestial. Eu quero que vocês, queridos, todos aqui que me escutam nas lives, aqui todos os dias eu estou com vocês às 9 da manhã e às 7 da noite. Por quê? Eu quero que vocês se relacionem com Deus. Em menos de um mês de trabalho na internet, eu fiz umas contas aqui por cima. Nós ganhamos mais de 100 almas para Jesus. Todas as vezes que eu venho aqui ensinar vocês às 9 da manhã e às 7 horas da noite, anota o que eu estou falando para vocês, mais de 100 almas entregaram a vida para Jesus. E, inclusive, almas que me escutam aqui nas lives, vieram aqui para a igreja que eu pastorei uma igreja hoje chamada Êxodo Church, pela misericórdia de Deus. A igreja não é minha, eu zelo por ela, a igreja de Jesus. E pessoas vieram à igreja e hoje estão levando um relacionamento íntimo com Deus. Ou seja, o nosso propósito em Deus é levar pessoas a se aproximar de Deus. O propósito dos mercenários da fé é te levar a extrair o seu dinheiro, tirar tudo o que você tem, ensinar você a fazer voto de tolo. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui pelo Espírito de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Queridos, pare de fazer voto com esse monte de falso profeta. Pare com isso, saia dessa Babilônia. Isso é tudo mentira do inferno. Não é um voto que vai fazer você ter coisas da parte de Deus, é o seu relacionamento com Deus. É o quanto você tem intimidade com Deus. Se vocês ficarem ouvindo esse monte de ladainha, vocês vão ser enganados. E detalhe, preste atenção que eu vou falar para vocês. Vocês vão para o inferno. Profeta, por que você está falando que eu vou para o inferno? Porque vocês estão crendo em algo que não está na palavra. Vocês estão sendo manipulados. Eu quero que você entenda que se você não for para a Bíblia, para a palavra de Deus, querido, você precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus. Anota o que eu vou ensinar para vocês aqui. Quem quer aprender essa chave aqui? Escreve aqui. Profeta, eu quero entender essa chave espiritual. Escreve aqui.
Eu quero te falar algo muito poderoso aqui. Escreve aqui, quem quiser entender, escreve aqui para mim assim, eu quero entender essa chave. Escreve aqui. Eu vou te ensinar algo aqui que nunca mais você vai ser enganado. Nunca mais você vai ser manipulado por nenhum falso profeta, nenhum falso apóstolo, nenhum falso pastor. Aprende uma coisa que eu vou te ensinar aqui, preste atenção. Todo mundo aqui, a gente está com mais ou menos aqui 200 e poucas pessoas online. Preste atenção que eu vou ensinar vocês aqui. Eu estou ensinando vocês aqui por meio do Espírito de Deus. Leia a sua Bíblia. Tenha um relacionamento com a palavra de Deus. Olha o que eu estou falando com você. Tenha um relacionamento com a palavra de Deus. A chave para você vencer todo o engano não é escutar homens. Não é vir aqui me escutar todas as manhãs, ainda que eu fale a verdade para vocês. Ainda que eu ensine ensinos bíblicos para vocês. Eu quero que vocês, mais do que me ouvir, é ir para a Bíblia, para a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus todos os dias. Por quê, profeta? Porque quando você medita na palavra de Deus, você tem um relacionamento com a palavra de Deus. Quando você tem um relacionamento com a palavra de Deus, você não é enganado. Porque você vai escutar o pastor falando e fala assim, peraí. Isso está fora da palavra. Isso está fora da palavra de Deus. Isso não está na palavra. Isso que ele está falando é errado. E você nunca mais vai ser manipulado por homens. Você nunca mais vai ser manipulado por mulheres ou homens gananciosos, mercenários da fé. Mas você é uma pessoa sábia. Deixa eu te contar uma coisa. Quando o apóstolo Paulo chegou ali, eu não me recordo o nome da cidade agora, o apóstolo Paulo pregou em muitas cidades, ele fez 3 viagens missionárias. Quando o apóstolo Paulo chegou numa cidade específica, ele encontrou um povo chamado Bereia, os berianos. A cidade de Bereia tinha os berianos. E a Bíblia diz que quando Paulo chega naquela cidade, preste atenção aqui. Quando o apóstolo Paulo chega naquela cidade, ele começa a pregar a palavra ali, ensinar a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Os berianos começaram a pegar a Bíblia. E eles começaram a olhar para a palavra de Deus, o que os profetas profetizaram, o que estava escrito, se Paulo estava pregando de acordo com a palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você pegou sua Bíblia e confrontou o que o homem está dizendo para ver se o que ele está falando vem da palavra de Deus de fato? Ou você é um boi que é manipulado de acordo com todo o rebanho? Deixa eu te ensinar uma coisa, querido. Se você não aprender a ler a Bíblia todos os dias, ler a palavra de Deus todos os dias, você vai ser enganado. E detalhe, preste atenção que eu vou te ensinar aqui. Você não somente vai ser enganado, mas você está correndo um sério risco de entrar no inferno. Por quê? Porque se você não vive a verdade, você vive uma mentira. E a única verdade que nós temos é a palavra de Deus e Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Se você não aprender a se relacionar com a Bíblia, por que você acha que Deus fez questão de falar para Josué? Josué, preste atenção no que Deus fala para Josué. Josué, medite na minha palavra de dia e de noite. Grave ela na sua mente, nas tábuas do seu coração. Por que Deus deu esse alerta para Josué? Porque Deus queria que Josué tivesse um relacionamento com a palavra. Tendo um relacionamento com a palavra de Deus, você vai ter um relacionamento com Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, querido, que talvez você nunca ouviu isso. Não há como você se relacionar com Deus se você não conhece a sua palavra. Por quê, profeta? Porque primeiro Deus deixou a sua palavra. Deus deixou escrito a sua palavra para que você, por meio da sua palavra, ouvisse a sua voz. E agora que você tem a base para ouvir a voz de Deus, você conhece a sua palavra. Agora você começa a se relacionar com Deus, por quê? Porque você conhece Deus através da história. Você conheceu Deus através de Sansão, de Josué. Você conheceu Deus através de Paulo. Você conheceu Deus através do próprio escrito de Jesus. Os próprios evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E isso te levou a viver uma verdade. E agora você conhece o que desagrada a Deus. Você conhece o que agrada a Deus. Você conhece o que Deus se irrita? Eu acabei de dizer para vocês aqui. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Se você não conhecer a Bíblia, como você vai saber que você, através das suas ações, pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Nardo Correia. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não quer ouvir o que eu estou ensinando aqui, saia da live.
vai ter alguma coisa na sua vida para fazer, eu estou trabalhando para o Senhor Jesus. Diferente de você que está tentando atrapalhar. Então, mais um comentário negativo, eu vou tirar você da live. Eu te dou o direito de você poder ouvir a verdade aqui. Se não quiser, saia da live. Tá avisado. Qualquer comentário negativo da live, eu vou tirar você da live. Tudo bem? Está avisado. Vou continuar aqui com você. Esses homens, querido, que pisaram nessa terra, todos esses homens, deixa eu tirar ele. Espero que Deus tenha misericórdia da sua vida. Vamos seguir? Eu quero que você compreenda uma coisa aqui, em nome de Jesus. Preste atenção no que eu estou ensinando aqui. Se você não aprender a se relacionar com a Bíblia, com a palavra de Deus, você vai ser enganado. Sabe por quê, querido, que eu não sou enganado? Eu já bati de frente com muito pastor. Deixa eu contar um pouquinho para vocês aqui. Eu já bati de frente com pastores em relação a dízimos. Dízimos não são mais para a nova aliança. Nós temos que contribuir? Sim. Nós precisamos contribuir como os filhos de Deus. Mas eu não posso obrigar pessoas sobre o dízimo. Eu não posso obrigar pessoas a dar dinheiro ou outras coisas, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia nos deixa a contribuição, e contribui quem quer. Eu já bati de frente com pastores que ensinavam pessoas, se elas não dessem dinheiro, elas não poderiam trabalhar na igreja. Como eu bati boca com esses pastores? Anota o que eu estou ensinando para vocês aqui. Eu bati muito a boca com esses homens. Sabe por quê? Porque no fim das contas, eles não queriam ensinar a verdade. Eles queriam manipular as massas. Queriam manipular as pessoas para ouvir aquilo que eles queriam ensinar. E não aquilo que a Bíblia dizia. Sabe por que eu não consegui ficar em muitas igrejas? Preste atenção que eu vou falar para vocês. Eu não consegui, querido. Eu vou contar minha história para você aqui, resumida, bem rapidinho. Eu não vou contar detalhes. Eu participei de muitos ministérios e sempre fui muito alinhado aos pastores. Eu sempre fui junto dos pastores, sempre. Eu sempre andei com os pastores, porque eu queria crescer com eles. Se eles eram líderes, eu queria aprender com eles. Eu queria sugar tudo que eles tinham de relacionamento com Deus. Porque, em tese, esses homens devem se relacionar com Deus. Concorda comigo? Nem sempre é o que acontece. Nem sempre é o que acontece. Pega o seu pastor desprevenido, vá na casa dele visitar ele qualquer dia. Vai lá. Veja o que ele está fazendo. Você tem o direito de fazer isso. Você não é ovelha dele? Na verdade, você é ovelha de Jesus, né? Ele te pastoreia pelo chamado que ele tem. Mas você é ovelha de Cristo, não dele. Mas isso aqui é assunto para outras coisas. Mas vai na casa do seu pastor, veja o que ele está fazendo. Vai lá ver o que ele está fazendo. Pega o celular dele um dia e veja o histórico no celular dele. Veja o que ele assiste. Vai lá no YouTube dele e veja o que ele está assistindo. Profeta, por que você está falando isso? Porque, como profeta, eu vou abrir os seus olhos. Eu quero abrir os seus olhos para ver a verdade. Chega no seu pastor e pergunte quanto ele ganha. Pergunte quanto ele ganha da igreja, quanto que ele recebe na sua conta bancária. Como assim, profeta? Se eu perguntar isso para o meu pastor, ele vai mandar eu embora da igreja. Exatamente. Você é manipulado pelas massas, você é religioso. E você está sendo seguido, você está seguindo um mercenário. Você tem que saber, querido, o que o seu pastor faz. Você não pode seguir um homem, preste atenção que eu vou falar para você. Você não pode seguir um homem que você não conhece a vida dele. Sabe por quê? Porque Jesus ele disse assim, ó, é pelos frutos que vocês conhecerão eles. Você não vai conhecer o pastor que está sobre a sua vida, ou o líder que você acredita ser líder, ouvindo o que ele fala no púlpito, mas é vendo a vida dele no dia a dia. Eu estou aqui te ensinando a verdade. Talvez você nunca ouviu isso aqui de lugar nenhum, né? Espero que o que eu estou falando para você venha abrir os seus olhos. Preste atenção que eu vou falar para você. Você não pode ouvir pessoas, homens, mulheres, que você não sabe como que é a vida deles. Deixa eu te falar uma coisa. Eu pastorei uma igreja chamada Êxodo Church aqui em São Paulo. Uma igreja chamada Êxodo Church. Todos os meus discípulos e todas as discípulas da minha esposa vêm aqui em casa. Inclusive, domingo, eu chamei todo mundo aqui para minha casa para se tomar um café da manhã comigo. Todos os meus líderes. Os líderes da igreja, os discípulos que eu cuido. As pessoas que trabalham comigo no ministério. Presta atenção. Eu gosto de estar perto porque o líder que não tem do que esconder, chama para perto. O líder que tem o que esconder, afasta. Você tem todo o direito, querido, de visitar a casa do seu pastor, de ir na casa dele. Você tem todo o direito de perguntar tudo para ele que você tem direito de perguntar pela Bíblia, pela palavra de Deus. Mas sabe por que você não tem coragem? Porque você é manipulado pela religião. Você tem medo e receio do que vão pensar de você. Deixa eu te ensinar uma coisa. Pouco importa o que vão pensar de você.
Se importe com o que Deus se importa com você. Pense no que Deus pensa de você e não pelo que os homens vão pensar de você. Imagine se eu tivesse receio de perguntar tudo isso para os pastores do passado que me pastorearam. E se eu não tivesse debatido e pegado a palavra? O que eu quero que você entenda aqui, eu não estou ensinando você a ser rebelde. Eu estou ensinando você a verdade e caminhar pela verdade. E como você vai conhecer a verdade se não estudar a palavra de Deus? Como você vai estudar a palavra de Deus? Como você vai confrontar esses falsos profetas, esses falsos líderes, se você não conhecer a Bíblia? Porque eles também estudam a Bíblia. A diferença é que eles estudam a Bíblia para mostrar aquilo que eles acreditam e não aquilo que a Bíblia diz. É como o apóstolo Paulo disse para Timóteo: nos últimos dias, essas pessoas levantarão para si mestres de si mesmas. Como assim, profeta? Mestres de si mesmas. São pessoas que eu quero ouvir porque ela massageia o que eu gosto. Ou seja, se eu sou uma pessoa homossexual, eu gosto de me relacionar com pessoas do mesmo sexo, eu vou ouvir pastores que não batem nesse pecado. Se eu sou uma pessoa que tem uma tendência por uma mulher, eu sou mulher e tenho uma tendência por outra mulher, eu vou para igrejas que massageiam o meu pecado. Por quê? Eles não querem ouvir a palavra de Deus. Eles querem ouvir o que eles querem ouvir. E a Bíblia diz: como comichão nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina. Amém, queridos? E é por isso, querido, que o Senhor ele me levantou na internet. Talvez você está me conhecendo aqui hoje, falando assim: nossa, ainda a rede social é pequena, mas vai anotando o que eu estou te falando aqui. Anota o que eu estou te falando. Eu estou profetizando aqui na minha vida. Vai chegar um tempo em que vocês vão assistir em debates, vocês vão ver polêmicas, porque eu vou pregar a verdade. Doa a quem doer. Se for para destruir esse sistema corrupto e religioso, que hoje os pastores estão dentro e imergidos, eu vou fazer isso. Anota o que eu estou te falando. Eu não estou falando aqui para massagear o ego de vocês, ou porque eu quero ser um libertador. Não, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu não tenho nada. Tudo o que eu sou é porque um dia o Senhor Jesus teve misericórdia da minha vida. E vou te falar uma coisa. Sabe esse que está pregando para você aqui? Sabe esse que está te ensinando aqui hoje, nessa manhã? Esse que vos prega agora, hoje de manhã, uma vez foi ateu. Eu já fui ateu. Você acredita nisso? Eu fui ateu. O diabo me enganou, me colocou numa ideologia maligna. Mas depois que o Espírito Santo teve um relacionamento íntimo comigo, e eu fui liberto desse monte de prisão que eu tinha na minha cabeça, hoje o Senhor me chamou para pregar a verdade. Ensinar a verdade para um povo que Ele chamou, os remanescentes. Nem todos vão ouvir a verdade, como levanta muitas pessoas aqui para confrontar e falar sobre isso. Mas o reino de Deus, querido, preste atenção. A Bíblia diz que o reino de Deus... Deixa eu te dar uma coisa aqui. O reino de Deus ele é tomado à força. Você sabia disso? Jesus ele disse que apertado é o caminho e estreita é a porta que leva para a salvação. Por que você acha que Jesus disse isso? E sabe o que ele mais disse para nós? Jesus ele disse assim, ó: são poucos que vão entrar por ela. Poucos vão andar pelo caminho apertado e a porta estreita. Por quê? Porque, queridos, nem todos estão abertos a ouvir o que você está ouvindo aqui nessa manhã. Nem todos estão abertos a ouvir a verdade da palavra de Deus. Nem todos querem ouvir a verdade. Nem todos vão viver pela verdade. Você acha que são todos que querem pagar o preço de levar uma vida de ir para o monte orar? De dobrar o seu joelho, como eu tenho esse escritóriozinho pequenininho aqui na minha casa? E dobrar o joelho todos os dias e buscar a presença de Deus. Todos os dias para buscar a presença do Senhor. Sabe por que Deus me usa? É que eu não posso colocar vídeos aqui porque eu não gosto de expor as pessoas. Eu tenho muitos vídeos aqui gravados, expulsando demônios, curando pessoas, colocando a mão sobre pessoas e pessoas sendo batizadas no Espírito de Deus. Por que eu não gosto de pôr esses vídeos na internet? Porque eu não gosto de escandalizar a pessoa. Já pensou você que uma vez manifestou endemoniado, vendo sua cara na internet, como você se sentiria? Mas tem muitos líderes fazendo isso, escandalizando o reino de Deus, escandalizando o evangelho. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. O verdadeiro líder, ele ama pessoas. Ele não expõe pessoas. Pode ser que um dia na live manifeste endemoniado nos cultos quando vocês estiverem assistindo? Pode ser.
Mas nesse caso, geralmente eu falo pro rapaz ali da câmera que está me ajudando a olhar para lá, eu mando desligar a live. Por quê? Porque são pessoas que querem a Deus. Elas estão aprisionadas. Pensa essas pessoas vendo a live depois, vendo os familiares e todas as pessoas vendo o rosto dessas pessoas na internet. Hipócritas e fariseus. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles querem mostrar que eles têm poder. Mostrar na internet aquilo que eles fazem. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Eu vou abrir para as perguntas no final da live, tá? Eu vou abrir para as perguntas no final da live. Eles querem se autopromover. Como assim, profeta? Eles querem se promover através de pessoas aparentemente endemoniadas. Profeta, por que você está falando pessoas aparentemente endemoniadas? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, querido. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você sabia que o diabo ele pode manifestar numa pessoa e fingir que saiu para manter uma religião de pé? Você sabia disso? Deixa eu te ensinar algumas coisas, algumas verdades do mundo espiritual aqui que talvez você não sabe. Você sabia que o diabo ele pode colocar uma enfermidade em alguém e fingir que tirou a enfermidade ou tirar a enfermidade de fato? Porque ele tem poder para tirar a enfermidade, colocar e tirar a enfermidade. Você sabia que muitos demônios manifestam na Igreja Católica, por exemplo, em outras religiões? E através do poder do diabo, olha o que eu estou falando para você aqui, entre aspas, tá? Presta atenção que eu vou te ensinar aqui. O diabo finge e manipula todo um cenário para manter pessoas naquela religião. Você sabia disso? Então nem tudo que você vê na internet, querido, você pode crer. Profeta, o que você está querendo me ensinar? Se você não tiver o Espírito Santo de Deus dentro de você, você vai ser manipulado como todo mundo está manipulado. Não, querido, eu não sou um desegrejado. Eu pastorei uma igreja chamada Êxodo Church. Só que aqui na igreja, nós vivemos exatamente como a igreja de Atos, capítulo 2. Uma igreja de amor. Uma igreja de verdade. Uma igreja de visita nas casas. Nós visitamos as casas, nós saímos às ruas, levamos alimento para as pessoas nas ruas. Levamos cesta básica para quem precisa. Nós vivemos uma comunidade. Foi isso que Jesus fez. Ele não fez religião. Ele fez comunidade de pessoas de fé. Amém? Eu não creio no desigrejado. O desigrejado, na verdade, ele está em pecado diante de Deus. Pecado sério. Mas eu já falei sobre isso aqui, eu não quero falar sobre isso agora, tá bom? Depois eu vou colocar algumas lives no YouTube. Se eu conseguir fazer isso, eu vou colocar as lives no YouTube. E vocês podem assistir depois as lives aqui. Porque toda live que eu libero para vocês, querido, isso aqui é mais que um curso. Todo o conhecimento que eu estou ensinando vocês aqui, isso aqui é muito mais que um curso. Tem pessoas aqui na live. 1 hora de live comigo, não aprendeu em 20 anos o que você está aprendendo comigo em 1 hora. Profeta, por que você está falando isso? Por que você está falando isso para mim? Porque você é bom? Não, querido, não é porque eu sou bom, não. Mas é porque eu ensino a verdade para você. É porque eu te prego a verdade, eu te ensino a verdade. Eu abro os seus olhos para você ver o que você não está vendo. Amém? Glória a Deus. Tá dando para entender aqui ou tô indo rápido demais? Escreve aqui para mim, por favor. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Querido, só um segundinho, tá? 1 segundo, por favor. Tem uma pessoa me ligando aqui, eu vou ter que desligar aqui, senão ela vai ficar me ligando direto. Acho que foi, prontinho. Amém, queridos? Deixa eu seguir aqui com o conteúdo, que eu quero que você compreenda uma coisa aqui, preste atenção. Eu quero concluir esse ponto da seguinte maneira com você, preste atenção. Se você não quer ser enganado, se você não quer ser manipulado, se você não quer ser uma pessoa, infelizmente, bode, guiado por líderes falsos, preste atenção no que eu estou falando aqui. E eu vou repetir uma coisa aqui para você. Eu não estou aqui falando da minha igreja para você. Eu não quero que você venha para a minha igreja. A igreja que eu pastorei hoje, porque a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Se você quiser visitar a gente, você pode visitar. Você não vai ficar me vendo aqui falando o nome da igreja. Por quê? Porque o meu propósito não é que você venha para a igreja que eu pastoreio. O meu propósito é que você se relacione com Deus. Que você leve uma vida de relacionamento com Deus. O que vai te habilitar para entrar no reino dos céus não é uma placa de igreja. Não é uma placa ali. Nossa, eu sou da igreja X, eu sou da igreja X, bate no peito. Querido, nenhuma placa vai entrar no reino dos céus. O que vai entrar no reino dos céus são pessoas amigas de Deus, pessoas íntimas do Espírito Santo de Deus. É isso que vai fazer com que você tenha o acesso ao reino dos céus. Amém?
Entenda isso em nome de Jesus. Entenda isso, querido. Pare de ser manipulado em nome de Jesus. Abra os seus olhos. Você precisa ter um relacionamento primeiro com Deus, primeiro com o Espírito Santo de Deus, e depois com a sua palavra. Pegue sua Bíblia, querido. Tem pessoas que têm a Bíblia aí parada aí. Nunca lê a Bíblia. Você está pedindo para ser enganado. Sabe aquele tolo que vê o buraco e mesmo assim ele continua indo para o buraco? Esse é você se você não lê a Bíblia. Esse é você se você não lê a palavra de Deus. Esse é você. Ah, mas eu não entendo, querido. Você acha que há 15 anos atrás, quando eu comecei a ler a Bíblia, você acha que eu entendi a Bíblia? Eu já vou responder as perguntas de vocês, tá bom? O pessoal está perguntando aqui sobre Malaquias 3:10. O texto está bem claro, aos filhos de Jacó. É para os judeus. Antiga aliança, não é a nova, não é dessa aliança. Deus tem duas alianças com a humanidade, querido. A aliança por meio de Abraão e a circuncisão, e Moisés, a lei mosaica, e a lei por meio do sangue de Cristo. Jesus, na noite em que ele estava para ser traído, o Senhor fez a ceia. E na ceia, ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Nós vivemos hoje por meio de uma nova aliança, não mais a antiga aliança. Então, dízimos fazem parte da nova aliança. Nós falamos aqui, queridos, muito sobre isso, tá bom? Esse é um tema que vocês abordam muito. Eu não concordo com os dízimos, não concordo com isso porque a Bíblia não concorda. Jesus não concordou e não vem citar para mim Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus estava falando para judeus que estavam debaixo da lei. Você não é pessoas que estão debaixo da lei. Você está debaixo da graça. Uma nova lei, uma nova graça, uma nova aliança. Aliança por meio de Jesus. Quando ele morre e ressuscita, ele inicia o Novo Testamento. O Novo Testamento é dotado de novas leis. Leis do amor, leis com o afeto, leis por base de uma comunidade que se ama e ama a Cristo. Tá bom? Então, eu não creio nisso. Sabe por quê? Eu vou concluir esse ponto, porque eu precisaria de falar com vocês esse tema, pelo menos aqui umas 2, 3 horas sobre esse tema. De verdade. Eu tenho que pegar as passagens com vocês ali, ler lá em Atos, capítulo 2, pegar Malaquias 3:10, ir lá em Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, pegar os textos sobre dízimo e ensinar vocês. Mas deixa eu concluir aqui. Primeiro, dízimos não era dinheiro. Aí tem pastores que já falou para mim assim: não, profeta, dízimos não era dinheiro porque não tinha dinheiro naquela época. Eu falo: você é um mentiroso. Porque tinha dinheiro sim naquela época, tinha troca de moeda sim. Mas Deus não pediu dinheiro. Deus pediu alimento. Preste atenção que eu vou falar para vocês aqui. Eu estou te ensinando uma coisa que talvez vocês não sabem. Mas eu estou ensinando aqui a verdade. É só você dar vai dar no YouTube aí, dá uma gulgada. Você vai ver que o que eu estou te falando aqui é uma verdade. Ah, mas os dízimos vêm antes da lei, profeta. Querido, preste atenção. Moisés não deu dízimo do que era dele, mas dos despojos da guerra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tentem usar a Bíblia para manipular as massas, gente. A Bíblia, ela se responde por si só. A Bíblia, ela fala por si mesma. É só ler e estudar. O que falta é estudar a palavra. Buscar o conhecimento da Bíblia. Amém, queridos? Tudo bem? Profeta, como que funciona então na igreja que você pastoreia sobre contribuições? Querido, sabe como que funciona aqui? A gente não usa a palavra dízimo e nem oferta. A gente usa a palavra contribuições. Então, por exemplo, contribui quem quer e da maneira que quer. E o valor que você quiser. E se você também não quiser, você não contribui, o problema é seu. É você que vai prestar conta a Deus diante dele naquele grande dia. Amém? É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não ensina além disso. É isso, querido. Essa é a mais pura verdade do que eu estou te ensinando aqui. Profeta, eu senti de contribuir com R$10. Amém, amado, é você e Deus. Eu não quero saber o quanto que você vai contribuir. É você e Deus. Uma coisa é certa. Eu tenho que ensinar o princípio. Qual que é o princípio, profeta, por trás do texto? 2 Coríntios capítulo 9. A Bíblia diz assim, ó. Cada um contribua com aquilo que Deus colocar em seu coração. Com alegria. Você não pode, querido, contribuir com peso no coração. Eu duvido você chegar no seu pastor e falar assim para ele: pastor, eu estou com peso no coração. Eu não vou contribuir não, porque eu não quero fazer isso. Seu pastor vai falar o quê para você? Não, mas isso aqui é um voto de fé. Mentira. Hipocrisia. A Bíblia diz que tem que ser com alegria. Se você não contribui com alegria, Deus não recebe a sua contribuição, querido. Se você não sabia disso, eu estou te ensinando aqui da parte de Deus. Se você coloca no altar algo ali, seja uma cesta básica, seja uma roupa, sei lá, qualquer coisa que você quer contribuir com a igreja, amém? É com a igreja, querido. Com a igreja, amém? Com o corpo de Cristo. Se você está fazendo aquilo com tristeza, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem nada.
você não tem nada, você não vai receber nada da parte de Deus. Porque você está dando com tristeza. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. O que é o contrário do amor? O ódio. Deus odeia quem dá com tristeza. E se você está fazendo aquilo com tristeza, Deus não está recebendo. É melhor você não dar. Você vai estar jogando dinheiro no lixo. Mas amém, querido. Se a gente fosse falar desse tema aqui, como eu falei, a gente precisaria aqui de uma semana para falar sobre esse tema. Esse tema é muito polêmico e muitos pastores vieram falar comigo sobre isso, mas nenhum deles pôde rebater a palavra de Deus. Por quê? Porque é a Bíblia, querido. Não tem para onde correr. Sabe aonde você vai chegar? Deixa eu te contar aqui aonde você vai chegar quando você acredita nisso. Presta atenção. E eu sei que tem muitos pastores aqui falando comigo. Aqui na live aprendendo. Eu sei disso. O Senhor já me falou isso. Presta atenção que eu vou falar para vocês aqui. Tanto os líderes, pastores que estão aqui na live. Deixa eu ensinar uma coisa aqui. Tudo que Deus colocou na sua palavra, tudo é voluntariarismo. Tudo é voluntário. Deus nunca obriga ninguém a nada. Nunca. Você não pode obrigar as pessoas da sua igreja a dar o dízimo, sendo que Deus não obrigou. Mas, profeta, e os dízimos da antiga aliança? É outra história. Nesse caso, era uma obrigatoriedade, porque a tribo de Levi não trabalhava. Então, Deus precisava que tivesse alguém que mantivesse a tribo de Levi. Tinha uma finalidade. Amém? Tinha uma finalidade. Agora, hoje, nós não temos tribos, não temos um sistema judaico e mosaico. E por que você está colocando isso na sua igreja? Não tem sentido. É pegar um padrão da velha aliança e tentar colocar na nova. Sabe o que Jesus disse sobre isso, gente? Deixa eu ensinar vocês aqui. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Deixa eu ensinar para vocês aqui. Presta atenção. A Bíblia diz que se você tentar pegar um vinho novo e colocar num recipiente velho, um pano velho, um local velho, ele vai estourar. Não tem como você pegar um novo de Deus e colocar dentro do que era velho. Isso não tem como. O pessoal está perguntando aqui, Hebreus capítulo 7. Gente, presta atenção. Hebreus capítulo 7, ele cita o dízimo para mostrar que a aliança de Melquisedeque, Deus, é muito maior do que a aliança de Levi. Não tem nada a ver com dízimo. O assunto ali não é dízimo. O assunto é mostrar que a aliança de Deus por Melquisedeque é maior. O sumo sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o sacerdócio de Levi. O sacerdote que era da tribo de Levi. Não tem nada a ver com dízimo. Vocês estão misturando as bolas. Leia o texto. É só ler o texto. É só ler o texto. Está escrito. É só ler. Amém, queridos? Tudo bem? Mas eu não quero aqui, querido, ficar focando nessas coisas. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês sabiam que as contribuições da nova aliança eram maiores do que a antiga? Então, se eu for usar o dízimo, 10%, na nova aliança, tinha pessoas que pegavam até as suas propriedades e vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos. E eles distribuíam a cada um segundo a necessidade de cada um. Amém, amados? Então, eu não posso, querido, mais pegar algo da lei e aplicar na nova aliança, sendo que é uma nova aliança. Você não vai ver Jesus obrigando os gentios, nenhum dos gentios, a dar dinheiro, a dar o dízimo. Querido, para com isso. Lembra da viúva? Jesus olhou o coração daquela mulher. Para de colocar peso nos ombros das pessoas. Ah, mas Deus, a minha igreja vai fechar, então a igreja que está aí, a sua igreja não é o Espírito Santo que mantém, mas é regras humanas. Porque eu vou te falar uma coisa, eu pastoreio igrejas há 3 anos, e há 3 anos eu nunca, anota o que eu estou falando para vocês podem pegar todas as pregações da internet que eu tenho, todos os cultos, nós nunca obrigamos ninguém a nada. Eu sempre falo, querido, se você tem algo no seu coração e você quer contribuir ao Senhor, contribua. Se você também não quiser contribuir, vá em paz. Deus não vai mandar devorador na sua finança. Deus não vai te amaldiçoar, mandar demônio tirar seu dinheiro. Querido, para com isso. Hipocrisia. Que Deus é esse que é um Deus de barganha? Com Deus não se barganha, querido. Nós comovemos o coração de Deus com o nosso coração, com amor. Não adianta você tentar barganhar com Deus, isso é hipocrisia. Hipocrisia, mediocridade. Líderes mercenários. Sabe o que vai acontecer? O seu pastor fala que você rouba a Deus no dízimo e nas ofertas, não é? Lá em Apocalipse, capítulo 21, diz que os ladrões não vão entrar no reino dos céus. Então quer dizer que você não vai entrar no reino do céu porque você não dá dinheiro? Voltamos à igreja católica? Voltamos lá atrás? Voltamos nessa Babilônia? Onde o pessoal comprava a salvação por meio de indulgências? Hipócritas, gente. Saiam dessa Babilônia. Saiam disso, querido.
Em nome de Jesus, saiam dessas mentiras, por favor. Eu estou pedindo para vocês, como profeta do Senhor Jesus, aquele profeta que fala a verdade, prega a verdade, ensina a verdade, saiam dessas Babilônias. Saiam disso. São igrejas mentirosas. Igrejas que estão enganando vocês. Saiam disso. Amém, queridos? Bom, eu estou aqui te ensinando a verdade. Queira aceitar quem quiser. Se você duvida do que eu estou te ensinando aqui, vai para a Bíblia, leia a palavra, estude, joga no Google, joga em alguma inteligência artificial. Pesquise e veja se eu estou falando mentira para você aqui. Veja se eu estou pregando para você mentira aqui. Enfim, né, esse tema aqui dá pano para manga. Já bate, como eu falei para vocês, já discuti, já entrei em debates com muitos líderes. Todos eles não têm base bíblica para colocar uma lei da antiga aliança. Paulo fala assim, você não pode pegar um ponto da lei e quebrar todo o resto. Você não pode pegar um ponto da lei e quebrar o resto. Se vocês querem colocar isso na igreja de vocês, então vão ser salvos pela lei de Moisés. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ninguém foi salvo pela lei de Moisés, tá? Ninguém. Ninguém foi salvo pela lei de Moisés. A nossa salvação vem pela nova aliança. A lei da graça, por meio do sangue de Cristo. É por elas que nós somos salvos. Se você tentar ser salvo pela lei de Moisés, gente, anota o que eu estou falando. Vocês vão para o inferno. Ninguém foi salvo pela lei. Todos foram salvos por meio da graça em Cristo Jesus. E pela intimidade com o Espírito Santo. Profeta, por que Elias subiu no redemoinho? Tem gente que fala que foi pela carruagem, né? Não, querido, não foi pela carruagem. A carruagem separou Elias de Eliseu. Ele sobe num redemoinho ao céu. Por que ele foi para o céu? Porque ele vivia intimidade com o Espírito Santo. Por que Enoque foi arrebatado ao céu? Intimidade com o Espírito Santo. Esses homens batiam boca com líderes, religiosidade da época. É por isso que eles eram profetas. Porque eles se levantavam contra o falso. Por que João Batista, presta atenção que eu vou falar para vocês, por que João Batista foi decapitado? Por que João Batista cortaram a cabeça dele na prisão? Sabe por quê? Porque eu bato em frente contra o adultério, vocês sabem disso aqui, vocês assistem a live. Eu bato em cima sobre adultério, separação, divórcio, tudo isso é abominável diante de Deus. Tem pessoas que se divorciaram conhecendo a verdade. Não podem se casar mais. Não podem. Você vai casar e a pessoa que casar com você vai adulterar junto com você. Você vai levar todo mundo para o inferno. Os dois vão para o inferno. Eu já dei para vocês aqui as exceções à regra do adultério. Depois eu falo mais sobre isso. Nós temos pelo menos 5 pontos que dá o direito de você poder sair do casamento. Lembrando que esse não é o propósito de Deus. Deus sempre vai pensar e vai ir para a restituição e o perdão. Mas essa live não é tema para falar sobre adultério e divórcio, tá bom? Eu já falei muito com vocês aqui. A live é falar sobre o Espírito Santo. Eu quero voltar aqui ao início da live. Presta atenção aqui, queridos, em nome de Jesus. Quem é o seu design de sobrancelha? Sou eu mesmo, querido. Eu pego aqui e dou uma limpada. De vez em quando minha esposa também dá uma limpada. Mas espero que isso seja um elogio, né? Em nome de Jesus. Eu espero que seja um elogio, né? Talvez ela tá fazendo uma crítica também, né? Sei lá, não sei. Mas amém. Eu quero que vocês compreendam uma coisa aqui, gente. Gente, por favor, presta atenção na mensagem, amém? Reparem na mensagem. Mais importante do que sobrancelha e a minha veste, reparem na mensagem, amém? Glória a Deus. Mas amém. Dá até vontade de dar risada, né, de algumas pessoas. Mas eu entendi, minha irmã. Foi um comentário bacana, não foi algo para insultar, acredito eu, né? Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Amém. Vamos seguir aqui rapidinho. Deixa eu só concluir isso aqui com você. Só um segundinho. Só um segundinho. Presta atenção que eu quero falar com vocês aqui. Eu quero que você compreenda uma coisa. O que vai fazer com que você... Amém, minha irmã. Eu entendi. Obrigado pelo elogio. Amém? Deus abençoe sua vida. Espero estar parecendo com Cristo, né? A Bíblia diz que Jesus ele era muito feio, gente. Não sei se você sabia disso. Isaías profetizou. Nele não havia nenhuma beleza. Esse Jesus que vocês acham aí, que vocês veem na internet, nos filmes, gente, vocês têm noção. Se eu mostrasse, se você visse Jesus, você ia falar assim, cara, que cara feio, porque ele não tinha beleza alguma. Ele era feio. A Bíblia diz isso, tá? Então, o Jesus que muita gente prega e ensina não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Nada a ver. Jesus, ele era barbudo, feio, né? Se você visse ele talvez passando na rua, você ia falar, cara, que cara feio. Mas, ele foi poderoso e a sua beleza não era externa, mas era interna. Era uma beleza cheia da presença do Espírito de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus.
Depois vocês podem pesquisar essa passagem. Se não me falha a memória, é Isaías capítulo 66, tá bom? Que fala da feiura de Jesus, né? Mas, querido, ele foi feio na terra, tá? Jesus, ele é muito lindo após ressuscitado, tá bom? Ele tem cabelos brancos como a neve, os seus olhos de fogo. Ele é lindo, tá? É por isso que nós cantamos aquela música, né? Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. É pós-ressurreição, tá bom? Tudo bem, gente? Glória a Deus. Deixa eu concluir aqui essa live. Eu quero falar com você. Eu vou abrir para algumas perguntas aqui no final da live rapidinho, tá bom? Presta atenção aqui. Anota o que eu vou falar para vocês. A chave para vocês não serem enganados, vocês não serem manipulados. Preste atenção no que eu vou falar para vocês aqui. A chave para isso é vocês levarem uma vida de leitura da palavra. Profeta, é só leitura? Não. Meditação da palavra. É ler, querido, todos os dias. Todos os dias. Não deixe de ler a Bíblia um dia. Eu sempre dou o exemplo da Bíblia como banho. A Bíblia, querido, é igual a Bíblia e a oração, é como banho. Se você deixar de tomar banho um dia, você já começa a feder. É assim ou não é? A Bíblia é a palavra de Deus e a oração é a mesma coisa. Você precisa ler todos os dias e orar todos os dias. Por quê? Porque isso vai fazer com que você não comece a feder no pecado. Aleluia. O pecado não começa a feder em você. Você só vai conseguir vencer, querido, a tentação, o pecado, se você tiver uma vida de leitura e meditação da palavra todos os dias. Profeta, eu não tenho o hábito de ler a Bíblia todo dia. Não tem problema, querido. Coloca um audiobook. Hoje a gente tem tanta coisa. Eu tô todo arrepiado aqui. Todo arrepiado. O Espírito Santo tá muito forte aqui nesse escritório. Coloque no YouTube o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, o livro de Atos. Escute a Bíblia. O importante é você ter tempo diário com Deus. Quem quiser aprender isso, eu chamo de HDL. Profeta, o que é HDL? HDL. O que significa isso? HDL significa hora, data e local. Você tem que ter o horário, a data diária e o local com Deus. Você precisa ter o seu HDL. Jesus tinha o seu HDL com Deus, sim ou não? Jesus não ia para os montes orar? Jesus não ia para os montes orar e falar com Deus, sim ou não, gente? Jesus fazia isso direto. Você precisa entender, querido, que o que vai te dar a competência para você nunca mais ser enganado, não viver mentiras, é estudar a palavra. Querido, até Jesus ia para a sinagoga, até Jesus abria a palavra de Deus. E ele meditava na palavra. Você acha que Jesus não lia a palavra, querido? A Bíblia diz que Jesus ia para a sinagoga. Quem lembra daquele momento em que Jesus abre na profecia de Isaías e diz: essa profecia está se cumprindo em mim hoje? Jesus meditava na palavra de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você acha que Jesus sabia de todas as coisas quando ele veio à Terra, querido? Você está muito enganado. Jesus, querido, meditava na palavra de Deus, ainda que ele tinha a revelação. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que ele tivesse a revelação do que era antes, do que tinha acontecido antes, ou do que poderia ter acontecido com ele naquele processo, presta atenção. Jesus, ele pagava o preço de estudar as Sagradas Letras. Com 12 anos, ele estava no templo, conversando com os fariseus e ensinando sobre o reino de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deu para entender aqui? Você não quer ser enganado? Então medite na palavra todos os dias. Quer ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Qual que foi o versículo aqui chave da live de hoje? Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aleluia. Querido, quando você ora, quando você tem uma vida com Deus, você tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo, você é selado para o dia da redenção. Profeta, que dia é esse? O dia em que nós seremos totalmente glorificados e transformados à imagem e à semelhança do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu vou abrir para algumas perguntas bem rapidinho aqui. Um bate-bola bem rapidinho, queridos. Vamos lá? Vou abrir para perguntas aqui bem rapidinho. No final da live nós vamos orar juntos. Espero que você possa ter absorvido esse conteúdo dentro de você,
Porque tudo que você aprendeu aqui não é só conteúdo. Isso aqui é vida. Eu estou te ensinando vida. Eu estou injetando vida no seu espírito. Basta você entender isso aqui, tá bom? O pessoal está perguntando aqui o endereço da igreja que eu pastoreio. Deixa eu colocar para vocês. Eu estou colocando porque vocês estão perguntando, tá? Eu coloquei o nome da igreja aí para vocês. É Êxodo Church, tá? Eu escrevi aí, ó. Dá para você ver o Instagram da igreja lá, tá bom? Eu escrevi para vocês aqui, ó. Êxodo Church. Foi para vocês aqui? Que engraçado, cara. Toda vez que eu vou escrever aqui no TikTok, eu não consigo escrever na conversa. Eu não sei o que é isso. Eu não consigo. Toda vez que eu escrevo aqui, ó. Ah, agora foi. Vê se foi para vocês aí, gente. O nome da igreja aqui. Êxodo Church. Basta você ir lá no Instagram, segue a gente lá para ajudar. Obrigado, meu irmão. O irmão colocou aqui para mim, ó. Êxodo Church. Glória a Deus. Obrigado. Você coloca no Instagram Êxodo Church, você vai conseguir acompanhar a gente lá. E lá tem o endereço da igreja. Tá bom? Quem quiser um dia conhecer, receber fogo do Espírito, porque aqui, querido, a gente não limita o Espírito Santo não, viu? Aqui a gente não limita o Espírito Santo. Então vem se preparado para ser incendiado com fogo do Espírito de Deus. Amém? Aqui a gente dá liberdade. Aqui a gente não tem religiosidade, não. Tem dia que nós começamos com louvor, tem dia que a gente começa com a palavra, a gente dá liberdade para o Espírito. Aqui a gente vive liberdade em Espírito. Amém? Se quiser receber fogo do céu, aqui você vai receber, porque nós somos pentecostais também, em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Vamos lá então, vamos às perguntas rapidinho aqui. O horário dos cultos aqui da igreja, querido, é às 18 horas da noite no domingo, tá bom? Todas as quintas-feiras a gente faz as visitas nas casas, a gente agenda, por exemplo, com uma pessoa, e a gente vai na casa dessa pessoa ali um período, tá bom? A gente vai ali um período, e nesse período a gente começa a ensinar a palavra, oramos, libertamos pessoas, muitos demônios manifestam, pessoas são curadas pelo poder de Deus, tá bom? Então nós somos uma igreja, de fato, como uma igreja primitiva. Eu acredito que a igreja, o avivamento da igreja começará nessa terra através dos cultos nos lares. Porque chegará um tempo em que a igreja será perseguida e nós não teremos mais a liberdade de ter um período ali num templo, né? Como a gente tem aqui. Mas a gente terá um espaço dentro da nossa casa para cultuar o Senhor. Então, dentro da nossa casa, da porta para dentro, é a gente que manda, né? Então, eu creio que nós teremos esse grande avivamento na terra. Isso é falado do Evangelho da Glória a Deus. Que bênção. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, querido. Voltei, faço transmissão? Sim. Todos os domingos a gente passa as transmissões do culto. E, gente, ontem a palavra foi poderosa. Nós falamos sobre a intimidade com o Espírito Santo. Foi muito poderoso ontem o culto, gente. Quem faltou, perdeu mesmo. Foi bênção demais. Tem essa igreja aqui em Minas Gerais? Ainda não, meu irmão. Eu creio que logo, logo nós vamos crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Teremos aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor já falou isso para nós, que a Êxodo Church ela não será só aqui no Brasil. Ela será fora, até no exterior. O Senhor já falou isso comigo. Eu não sei o tempo que isso acontecerá. Hoje nós só temos aqui em São Paulo. Mas chegará o período em que a gente vai crescer tanto, em nome de Jesus. Querido, e deixa eu te falar uma coisa. Não é um crescimento de pessoas em número, tá? Eu não estou preocupado com o número. Jesus não estava preocupado com multidão. Mas é um crescimento de pessoas com qualidade, com intimidade com o Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo. É isso que o Senhor colocou no meu coração. Quantidade, número, pouco importa. O que importa são pessoas verdadeiramente na presença do Senhor, verdadeiramente em Deus, aliançadas com Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Traz a igreja aqui também para Arara, São Paulo. Amém, minha irmã. Logo, logo, estejam orando por nós. Amém, queridos? Eu peço aqui oração por todos vocês. Orem por nós, para que o Senhor nos ajude a levantar líderes, pessoas aqui cheias do Espírito Santo. Quem sabe vocês aqui da live não se tornem discípulos meus, homens aqui da live, aqui de São Paulo, para nos ajudar a treinar vocês e vocês poderem, em nome de Jesus, viverem uma vida íntima e poder fazer parte também desse grande avivamento que Deus tem feito aqui na igreja. Amém? O Senhor já falou isso comigo. Eu vou treinar muitos homens aqui. A minha esposa, a pastora Natália, vai treinar muitas mulheres na internet também. Não porque a gente quer formar e implantar a igreja. Querido, presta atenção. A igreja é um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas que estão aliançadas com Deus. Tá dando para entender isso aqui? A igreja é pessoas que estão verdadeiramente dispostas a servir o reino de Deus. Isso é igreja. Uma igreja não é um espaço físico. Tem um monte de pastor preocupado com um monte de templo. Querido, a gente paga aluguel aqui, para você ter ideia. Pouco importa um espaço.
O que importa é as pessoas reunidas com o propósito de servir a Deus. O propósito de servir ao Senhor com intensidade e com verdade. Tá bom? Esse é o meu maior propósito nessa terra. Tá bom, queridos? Vamos lá para as perguntas rapidinho aqui, bem rapidinho. Pastor, estou na Adventista, mas prego e vivo como você prega. Minha irmã, você sabe aqui que eu não fico falando mal de outras religiões, eu bato e rebato o que eles acreditam que contradizem a Bíblia, tá bom? E a Igreja Adventista tem muitas heresias, minha irmã, tá bom? Eu tô aqui para abrir os seus olhos. Tem muitas heresias, muitas heresias. Depois a gente pode falar aqui sobre algumas religiões. Então, assim, você pode estar lá. Eu não vou falar que você pode ou que não pode, porque é você que vai prestar conta diante de Deus, tá bom? Eu tô falando aqui com a Robélia Freitas. Eu recomendo que você procure uma igreja que pregue a verdade e somente a verdade. Sola Escritura. O que significa isso, profeta? Somente a Bíblia. Todas as igrejas, todas as seitas vão ter livros extra-bíblicos. Para você ter ideia, Ellen White falou que os escritos dela são comparados aos escritos da Bíblia, ou seja, o mesmo nível de inspiração. Nós não cremos nisso, tá bom? Então, eu recomendo que você procure uma igreja que de fato pregue a verdade. Novamente, pode ter pessoas adventistas aqui, eu não estou batendo contra vocês, mas contra aquilo que vocês falam que está contra a Bíblia. A minha luta não é contra vocês, não é contra carne e sangue, mas contra demônios que infiltram na igreja e pregam heresias. Tá bom, gente? É isso o que eu creio. Tá bom? É isso, mas se você tem um chamado, eu creio que Deus pode te mostrar um espaço, uma igreja verdadeira que possa ali te ajudar a desenvolver o seu chamado em Deus. Tá bom? Traga para Fortaleza, amém, minha irmã. Se Deus assim abençoar, em nome de Jesus, estaremos aí para a honra e glória do Senhor Jesus. O que me diz sobre acender vela para orar? Não é errado você acender uma vela para perfumar o ambiente, para dar um melhor aroma no ambiente. Mas quando você começa a fazer com isso, toma cuidado, porque isso vai se tornar um amuleto. E Deus abomina amuletos. Você não precisa de vela para orar, você não precisa de nada para orar. Você não precisa de uma música, você não precisa de nada. Você só precisa da sua boca e um coração disposto a falar com Deus. Tá bom? Mas, se você acende a vela por conta de o clima, aromatizar o ambiente, não tem problema. Mas toma cuidado, porque tem pessoas que começam a orar com rituais. E nós não podemos ter rituais para orar. Tá bom, minha irmã? Então, se a vela é um pré-requisito para a oração, tire a vela. Nós não podemos ter nada que seja extra, somente um coração disposto e uma vida disposta a orar e meditar em Deus. Tá bom? Como ver os cultos? Pelo Instagram da igreja, Êxodo Church, tá bom? Vocês podem acompanhar pelo Instagram da igreja, tá bom? Todos os domingos nós temos os cultos às 18 horas da noite, às 20 horas da noite. 2 horinhas de culto ali. Eu sou muito chato com questão de horário, a gente só passa um pouquinho quando tem culto de ceia, né? Por conta do momento da ceia, a gente passa um pouquinho do horário ali, meia horinha. Mas eu sou muito chato com horário, com essas coisas, tá bom? Então é isso, gente. Quem quiser conhecer, Êxodo Church, só jogar no YouTube lá, vocês vão ver lá. No YouTube não, perdão. No Instagram da igreja, tá bom? Traz a igreja aqui para Arara, se assim o Senhor permitir, a gente vai levar assim para honra e glória do Senhor, tá bom? Porque os pastores não pregam sobre Apocalipse, os sinais são claros. Gente, eu estou dando inclusive um estudo aqui para a igreja. Todas as quartas-feiras nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse, por incrível que pareça. A gente está mastigando. A gente está no livro de Apocalipse, capítulo 2 agora, nós falamos agora sobre a igreja de Éfeso. Né? O problema dela ali foi que ela abandonou o primeiro amor, né? Então ela tinha muito ponto positivo, mas ela abandonou o primeiro amor. Então, nós estamos falando sobre, literalmente, o livro de Apocalipse. Se vocês quiserem, no futuro, a gente pode fazer aqui live só sobre o livro de Apocalipse, tá bom? Cada live a gente pegar um capítulo e a gente fazer aí 20 lives, 22 lives, né, que tem o livro de Apocalipse, a gente fazer 22 lives somente de estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Somente sobre o livro de Apocalipse, mas é importante nós estudarmos sim, tá? O que me diz sobre acender vela, já falei. Profeta, quem morre e está adormecido com Abraão, estão com lembranças ou sem? Rafa, deixa eu te falar uma coisa aqui da palavra de Deus, tá bom? A pergunta do Rafa aqui, gente, já vou falar aqui no Kawai também, tá? É que tá tendo mais perguntas aqui no TikTok. O pessoal do Kawai recebe mais, né? O pessoal mais como uma esponja aqui, gosta de receber. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção. Na Bíblia, existe um mito, segundo a profecia lá de Jeremias, que Deus enxugará dos nossos olhos, né? Segundo Apocalipse, e Deus tirará
não nos deixará lembrar da dor, enfim, do sofrimento. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando Moisés e Elias aparecem para Jesus lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava orando, Jesus se lembrou de Moisés e Moisés e Elias se lembraram de Jesus, sim ou não? Sim. Quando Lázaro e o rico morreram, a Bíblia diz que o Lázaro, que estava no seio de Abraão, é um lugar no céu, é um lugar preparatório, ainda não é a morada celestial. É um lugar de paz, de tranquilidade, um lugar de bênção ali no céu. É um lugar que ainda não é o nosso espaço que nós vamos um dia. Amém? É o seio de Abraão, é um lugar de paz, de bênção, com os anjos, com a presença de Deus, tá? Mas ainda não é o lugar prometido por Jesus, a nossa morada celestial. Mas você vai se lembrar de todas as pessoas, querido, todas. Você vai se lembrar dos seus parentes, você vai lembrar da sua esposa. O que não vai acontecer no céu é você ter esse sentimento mais, né, de paixão, porque no céu nós não seremos dados em casamento e não nos casaríamos, como a Bíblia diz, como Jesus disse, como os anjos. Então nós teremos uma outra mentalidade, um outro tipo de autoridade no céu. Não será dessa maneira, tá bom? Mas você vai se lembrar de tudo, fica tranquilo. Tem muitos pastores que acreditam nisso. Gente, por favor, desculpa falar isso, mas não tem base bíblica para isso. Não tem nada a ver. O que o profeta fala é que o Senhor não vai deixar as dores, os sofrimentos. Pensa você ficar lembrando a sua vida inteira da sua tia que foi para o inferno, do seu tio que está no inferno. Deus não quer isso. Mas não significa que você não vai se lembrar. Você vai se lembrar, porém, você não vai sentir aquela dor de ficar pensando naquilo. Porque como você vai viver no céu, a eternidade com Deus, se lembrando de uma pessoa que você amava ali, que foi para o inferno. Amém? Então você vai se lembrar de tudo, meu irmão. Fique em paz. Você vai se lembrar de tudo. Cada minuto que você teve com Deus na terra, cada segundo que você teve com Ele, fique em paz. Tá bom? Assim a Bíblia nos diz e nos dá base bíblica para isso. Eu estou citando aqui base bíblica para vocês. Tá bom, queridos? Nós vamos nos lembrar? Sim. E eu louvo a Deus por isso, porque já pensou você fazendo aqui igual o filme, né? Homens de Preto ali, passando por um raio-x, limpando sua cabeça? Deus vai apagar sua memória? Que sentido tem isso? Amém, gente? Deixa eu tirar outra dúvida aqui. Pastor, no dia da ceia, qualquer pessoa pode ceiar mesmo, se não for membro? Não, a ceia não é todo mundo que pode participar. 2 pré-requisitos que você não pode participar da ceia. Primeiro, você não quer uma aliança com Jesus. Você não quer viver por meio do sangue de Jesus. Você não quer ter relacionamento com Deus. Você não paga o preço para estar na igreja, no reino de Deus. Você não pode tomar ceia. Por quê? Porque você não quer aliança com Deus. Você não quer servir a Deus. E 2, você tem que saber o que é a ceia. Você precisa compreender os mistérios da ceia. Por que as pessoas tomam a ceia indignamente? Porque elas não compreendem. Aquelas pessoas não sabiam. É como se eu pegar uma pessoa que nunca ouviu de Jesus, colocar na igreja e colocar ela para tomar ceia. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ela não compreende a ceia, ela não entende a ceia. Ela é ignorante quanto à ceia. Amém, queridos? É isso que a Bíblia diz. Deixa eu seguir para as perguntas aqui. Deus quer que se lembre da pessoa que morreram, porém, de momentos bons, né, pastor? Exato. Você pode até se lembrar de momentos até ruins, mas você não terá aquele sentimento, querido, de dor, de tristeza. Deus não quer que você fique sentindo isso no reino dos céus. Tá bom? A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, alegria e amor, e justiça no Espírito. É isso que é o reino de Deus. Tá bom? E é só isso que vai ter lá, e louvo a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Fico muito triste com pastores que dizem que qualquer pessoa pode tomar ceia. Não, não pode. Eu disse aqui para vocês que não é todo mundo que pode tomar ceia, tá bom? Não é todo mundo. Eu não sou casada, posso tomar a ceia? Depende. Depende da sua situação. A Geisa Santos perguntou. Geisa, se você não quer se casar no civil, você não pode tomar ceia, porque você está ferindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus nessa terra, e as leis que nós regem a lei que dita o reino dos céus. Como isso, profeta? Tudo que nós ligarmos nessa terra em concordância aos homens, será ligado no reino dos céus. Então você precisa se casar no civil, sim. Tá? Eu só falo para você não se casar se você não tem amor por essa pessoa, não se case. Você vai casar para se iludir. Tem pessoas que se casam aí porque tem filho, porque tem uma vida com a pessoa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não se case com esse pensamento. Você vai casar para divorciar. Tá bom? Então se case se você ama essa pessoa. Tem que ter um sentimento de amor, de atração física, atração sexual. Não é só ter uma vida ou ter filhos com a pessoa. Você não casou ainda, então se case. Você quer estar lista diante de Deus? Se case diante de Deus e diante dos homens. Tá bom? Tudo bem, minha irmã? Mas é aquilo, né? Quando a gente fala de casamento, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente pastoreia casais e casamentos há muitos anos e cada casamento é um casamento. Tem que sentar para conversar.
tá bom? Eu tô com um projeto com a minha esposa que nós queremos dar para vocês consultoria, sentar com vocês numa live, os 4, né? Eu e minha esposa, a pastora Natália, e você e o seu marido, a gente vai conversar junto, ver o problema, alinhar o problema e depois vocês poderem seguir com Deus, tá bom? A gente tá com esse projeto aí, logo a gente vai tirar isso do papel para honra e glória do Senhor Jesus, tá? Quem toma ceia desconhecendo estão em condenação a si próprio, exato. Se você toma ceia sem conhecer a ceia, se você não quer aliança com Jesus, profeta, por que eu tenho que ter aliança com Jesus? Porque a aliança é feita por meio do sangue dele. Ele disse, esse é o cálice da nova aliança, aliança feita por meio do meu sangue. Se você não quer ter aliança com Jesus, você não pode tomar ceia. Você vai tomar ceia para sua própria condenação, a Bíblia diz, tá bom? E também querer, de fato, ter o conhecimento do que é a ceia, tá bom, gente? Vamos seguir aqui. Pastor, ter o papel de comunhão estável pode ser batizado? Irmã, comunhão estável, ainda que a nova lei, eu sei disso, tá? Eu estudo um pouco sobre lei para estar aqui amparando vocês. Ainda que a nova lei, né, a união estável já tem uma consolidação, a união estável não é o casamento. Tá bom? Vou deixar bem claro isso para vocês. Ainda que tenha, a palavra jurídica é valor jurídico, o que significa isso? Por exemplo, vocês vão se separar. Pode sim, você pode entrar com o pedido de separação de comunhão de bens desse caso. Mas não é casamento. A união estável é uma classe de pessoas que estão ali juntas, mas não tem um compromisso de casamento. O que elas compartilham são bens materiais, não espirituais. Você está morando junto com o seu irmão. Isso é pecado de incesto diante de Deus. Você não pode ter relação sexual com o seu irmão. Você não pode beijar o seu irmão. Quando casar, vocês se tornarão uma só carne. Então vocês precisam sim se casar diante de Deus e diante dos homens. Tá bom, queridos? Lembrando que eu estou falando aqui pela palavra, tá? Eu não estou falando de mim, não. Eu não estou aqui para massagear o ego de vocês, ou eu preciso falar a verdade. Tá bom? Como profeta do Senhor, eu preciso falar a verdade para vocês. Por que pastores não permitem visita em outros ministérios, dizendo que não podem beber de 2 fontes? Mentira. Saia dessa igreja. Esse pastor está falando besteira. Jesus nunca colocou placa de igreja, o apóstolo Paulo nunca colocou placa de igreja. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ia em várias igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja aos Romanos, a igreja a Tessalônica. Não, isso é mentira. O que eu aconselho é que você esteja numa igreja fixa. Por quê? Porque é dentro dessa igreja que você vai construir um ministério, o seu chamado. Já pensou você ter que construir o ministério em várias igrejas? Como? Não tem como, né? Você precisa construir uma imagem naquela igreja, as pessoas te verem como uma mulher e um homem de Deus. Por isso que eu te aconselho a estar em uma igreja que pregue a verdade, para que você possa desenvolver o seu chamado ali. Tá bom? Não tem como você desenvolver o seu chamado sozinho. Você precisa de um corpo para você desenvolver o seu chamado. Tá bom, gente? Tudo bem até aqui? Isso é mentira. O pessoal que está aqui na igreja... Gente, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, rapidinho. Presta atenção aqui. Para de escrever aqui para mim. Para de escrever aqui para mim, todo mundo. 1 minuto. Para aqui rapidinho. Tem pessoas aqui da igreja que já vieram conversar comigo e falam assim, profeta, eu gostaria de visitar outras igrejas. Eu falo assim, meu irmão, eu já tenho uma lista aqui se você quiser visitar. Eu não fico prendendo ninguém, querido. Eu não prendo ninguém, eu não sou dono de ninguém. Essa ovelha não é minha, é do Senhor. Eu pastoreio porque o Senhor me chamou como pastor também para cuidar de pessoas. O cuidado. Mas a igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus. Ela só está mudando de pasto, né? Ela está indo para um pasto ali e outro pasto. Mas a igreja não é minha e pessoas não são minhas. Isso é uma doutrina do inferno, tá, gente? Saiam dessas igrejas, por favor. Eu sei que seu pastor aí, talvez ele é ignorante, né, quanto a essas coisas, mas não aceite essas coisas, não. Ah, eu só vou sair da igreja se meu pastor me abençoar. Mentira, nem tem isso na Bíblia. Não tem um texto bíblico para isso. O que você tem que fazer é honrar o seu pastor. Aí a Bíblia manda. Chegar, pastor, obrigado, porque todo o tempo que a gente passou junto, eu agradeço aqui, mas não usar isso como muleta para você ter que pedir bênção. Nem existe isso na igreja, na Bíblia, tá? Você tem que pedir bênção do seu pastor. Isso não existe. Isso não é bíblico. Isso é cultura. Cultura. Doutrina. Tá bom? Dentro das igrejas. Isso não tem base bíblica. Não tem um versículo bíblico para isso. Não tem. Ah, e por que minha igreja faz isso? Porque, infelizmente, ela não lê a Bíblia. Seu pastor não entende Bíblia e vive, infelizmente, de maneira do que ele acredita ou que ele aprendeu. Mas isso não é bíblico. Isso não é bíblico. E lembrando, eu só falo aquilo que a Bíblia fala. O que a Bíblia se cala, eu me calo. O que a palavra de Deus diz, eu falo. Amém? Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Então entenda isso. Você precisa, em nome de Jesus, eu vou só dar essa dica para vocês. Você precisa, em nome de Jesus, viver uma vida de intimidade. A chave, querido, é ter intimidade com o Espírito Santo.
A chave é ter intimidade, a chave é você viver uma vida de aliança com Deus. Essa é a chave. Tá bom? Vocês podem ver aqui, ó. Eu posso sair quando eu quiser, sim, mas honre o seu pastor. Honre ele. E não saia do ministério se você não tiver um ministério ali que você já se identificou. Por quê? Porque você pode ser uma presa fácil para o diabo. Em comunidade que nós somos fortes. Amém? É em comunidade. Jesus falou assim para Pedro, ó, Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, o diabo ele pode prevalecer contra você sozinho. Agora, dentro do corpo de Cristo, no meio da igreja, é outra história. Aí ele vai se ver lutando contra o corpo de Cristo, contra a noiva. Ah, querido, e quem mexe com a noiva do cordeiro, mexe com o cordeiro. Tá bom? Quem mexe com Deus vai pagar o preço. É por isso que aqui tem muitas pessoas da igreja, né, que... eu nem sei se tem alguém da igreja aqui agora, não sei. Enfim, é muita gente que está aqui online. Mas eu quero que vocês compreendam uma coisa. Tem gente que sai daqui da igreja e acha que eu vou atrás. Gente, eu não vou atrás. Por que, pastor profeta, por que você não vai atrás? Porque o pai não foi atrás do filho pródigo. Eu não vou atrás de pessoas que não querem compromisso com Deus. Eu não vou. Eu não vou. Pode chorar, pode espernear, pode fazer o que for. Eu não vou atrás de filho pródigo. O que é o filho pródigo? É aquela pessoa, querido, que se perdeu porque ela não quer viver uma vida com Deus. Ela não quer levar uma vida com o Senhor. Ela sai porque ela é crente mimimi. Ela quer que pessoas fiquem paparicando ela. Eu não faço isso. Vai esperar, espere deitado, nem sentado. Espere minha visita, eu não vou visitar. Agora, ovelha perdida é outra história. Ovelha perdida são pessoas que não têm conhecimento de Cristo e elas se perderam por não conhecer a verdade. Nesse caso, eu vou atrás sim. Vou na casa, visito. Agora, crente velho, macaco velho, usando como argumento, o profeta não veio me visitar. Ô, meu querido, então espere sentado e deitado, eu não vou visitar você. Ovelha perdida, nós vamos atrás. Ovelha perdida. Perdida. Pessoas que não têm base bíblica, não têm conhecimento da palavra. Mas filho pródigo, que andou com Deus, conhece a verdade, misturam as bolas. Amém? Não misturem as coisas. Tudo bem, gente? Glória a Deus. As pessoas, tem gente aqui que chegou aqui no meu ministério, né? A igreja que eu pastoreio, a Êxodo Church. Teve gente que chegou para mim e falou assim, profeta, eu tô indo na igreja tal. Eu falei, glória a Deus que você tá indo lá. Vai na bênção. Deus te abençoe. Sabe por quê, querido? A pior coisa é pastorear bode. Você sabia disso? A pior coisa é pastorear bode. Por quê? A ovelha, ela é mansinha, ela quer estar perto do pastor. Mas o bode dá cabeçada. Eu prefiro pastorear ovelha do que bode. Eu não gosto de pastorear bode. Amém? Bode não aceita ser pastoreado. Bode não escuta a voz de pastor. Bode quer ficar fora. Bode quer sair fora. Amém, queridos? Mas depois a gente fala sobre esses temas, tá? São polêmicos. São polêmicos. Tem muitos pastores aqui na live que nem se intrometem, nem fala nada. Por quê? Porque sabe que eu tô falando a verdade. Sabe que eu tô citando a palavra aqui e sabe que não tem argumento para falar o que eles colocam como cultura na igreja. Amém? Glória a Deus, queridos. Foi bênção essa live para você? Eu sei que tinha mais perguntas aqui. Eu sei que tinha muito mais pergunta, mas o tempo já se avança, tá bom? Já é 10h30, eu tô 1h30 já com vocês aqui na live. Eu preciso ter outros compromissos que eu preciso fazer agora também, mas eu espero que vocês possam ter aqui compreendido algumas coisas da palavra de Deus, tá bom? Glória a Deus. Quem quiser, querido, preste atenção aqui. A gente está aqui com uma média de 230 pessoas online. Preste atenção. Eu quero que você compreenda uma coisa. As lives que você vir aqui para ouvir, você sabe que a gente aborda muitos temas aqui. Eu não fico num tema focado. Por que eu coloco os mistérios do Espírito Santo? Porque tudo que eu estou te falando aqui vem por meio do Espírito. Tudo que eu estou te falando aqui vem por meio do Espírito. Profeta, por que por meio do Espírito? Porque foi ele que escreveu a Bíblia. A Bíblia diz que toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus. Foi inspirada por Deus. Então, se eu estou te ensinando a verdade, é para que você se relacione com o Espírito de Deus. Amém? Que você tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus e com a sua palavra. Tá bom, queridos? O pessoal que fizeram perguntas aqui na live que eu não consegui responder, 1000 perdões, mas são muitas pessoas, são muitas perguntas. Eu parei para responder uma pergunta, já tinha 70 comentários embaixo. Talvez eu não vou conseguir responder hoje sua pergunta, mas não desista. A gente vai abrir aqui, eu vou fazer uma live às vezes aqui para vocês só de perguntas e respostas. Tá bom? Mas eu creio que eu tenho certeza disso, que nessa live você aprendeu muita coisa aqui. Eu quero concluir com isso que eu vou falar para vocês. Para de ser um filho mimado com Deus. Para de ser um filho mimado. Deus odeia, anota o que eu estou falando para vocês aqui. Deus odeia filhos mimados. Deus gosta de filhos que paguem o preço para estar na presença dele. Ainda que ele permita a aprovação na vida dessas pessoas.
eles vencem as provações, porque eles não são mimados. Quantas vezes Deus vai corrigir você, vai te exortar para que você mude a sua ação, mude aquilo que está dentro de você. Deus não vai passar a mão, querido. O pai verdadeiro não passa a mão no filho. O pai verdadeiro corrige, porque quem ama corrige. E se o Senhor está te corrigindo nessas lives, trazendo cura para sua alma, porque isso aqui é cura, querido. Isso aqui é cura para você. Abrir os seus olhos é trazer cura para sua alma. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus, queridos. Deu para entender isso aqui em nome de Jesus? A live foi bênção? Deu para a gente aprender bastante coisa? Glória a Deus, que bênção então. Deixa eu orar pela sua vida, vamos orar? Sim, para quem não sabe, Deus odeia muitas coisas, é só ler a Bíblia. Uma das coisas que Deus mais odeia, a Bíblia diz que Deus abate. Olha o que a Bíblia diz. Deus abate. Para quem não conhece a Bíblia aqui, seja bem-vindo, eu vou usar o termo que a Bíblia diz. É que infelizmente as pessoas não querem falar a verdade, né? Deus odeia muitas coisas, principalmente a desunião entre os irmãos. Deus odeia, está escrito. Detalhe, a Bíblia também odeia e abate os orgulhosos. Abate os orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Eu sei que ouvir a verdade dói, porque o Deus que talvez você acredite é um Deus que te ensinaram, um Deus mentiroso. Esse não é o Deus bíblico. O Deus bíblico é aquele que, se você não obedecer a sua palavra e viver por meio dele, porque Ele morreu por você, Ele entregou tudo por você. Você não vai para o inferno porque Deus te odeia ou você não obedeceu, mas porque você rejeitou o perdão dele. Você rejeitou o Filho dele. Sejam bem-vindos ao Evangelho verdadeiro, tá? Aqui eu vou falar a verdade, sem papa na língua. Aceite que dói menos, tá escrito. Amém? Aceite que dói menos. Deus tem paciência como eu e você. E o limite da paciência de Deus é o inferno. É o inferno. O limite da paciência de Deus é quando Ele permitir que Satanás tire sua vida, de tanto que você resistiu ao Filho dele, o sangue dele e o Espírito dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Espero que aqui você tenha aprendido coisas poderosas da parte de Deus. E continue. Todos os dias eu vou estar com vocês aqui às 9 da manhã e às 7 horas da noite, ensinando vocês sobre a palavra de Deus. Amém? Quem puder aqui, siga aqui a live, siga aqui o perfil, que você vai receber isso toda vez que eu entrar em live ou postar algum vídeo. Tá bom? E se puder também, curtir aqui, isso vai ajudar muito a essa mensagem chegar a muitas mais pessoas, muito mais pessoas. Amém, queridos? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amo você em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração, que você possa de fato viver uma vida com Deus. E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo. Deus abençoe, querido. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, um beijo no coração.